Olá, eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira e vou falar nesse vídeo sobre um assunto muito delicado que foram declarações de um advogado regularmente inscrito na OAB de São Paulo, fez na tribuna do IAB, do Instituto dos Advogados do Brasil, né, um instituto muito famoso, e foram declarações muito fortes e de um conteúdo antissemita muito grande. Esse advogado, né, o Dr. Heriberto de Miranda Jordão Filho, ele já tinha proferido outros discursos também de cunho antissemita, né, com críticas ferozes aos judeus. E aí, claro, órgãos, né, que representam os judeus no Brasil, né, se manifestaram de forma contrária, de forma veemente, e ele ficou bravo e voltou à tribuna do Instituto dos Advogados do Brasil e criticou mais ainda, chamando os judeus de nazistas pelo que eles estão fazendo nesse conflito com a Palestina, né, lá na faixa de Gaza, e esses terríveis acontecimentos que estamos vendo diariamente, né, na televisão, nas redes sociais, enfim, algo realmente terrível. E que nem é objeto dessa discussão, né? Eu já até me manifestei criticando ambos os lados, né, criticando primeiro, né, os ataques que Israel sofreu de um grupo terrorista, que é o Hamas, e não pode ser visto de uma outra forma a não ser como um grupo terrorista, que obviamente gerou o direito de Israel de se defender, e também critiquei Israel porque acho que há um abuso nesse direito de defesa. Ok? Então, dito isso, farei uma análise também técnica dessa questão do Dr. Heriberto. Bem, em primeiro lugar, coisa que a gente tem que ter em mente. Liberdade de expressão, que é um tema recorrente, né? Volta e meia eu sou incitado a falar sobre esse assunto. Liberdade de expressão não é um direito absoluto. As pessoas pensam dispositivos constitucionais, legais, às vezes até em tratados, e passam a entender esse dispositivo como se ele fosse absoluto. Nenhum direito fundamental, nenhum direito humano é absoluto. Precisamos sempre pensá-lo dentro de um sistema, porque ele compõe um sistema. Portanto, em casos concretos, pode ocorrer choque de princípios. E aí é onde nós temos que analisar. Nesse caso, a liberdade de expressão não pode dar guarida a discursos racistas, preconceituosos, nesse caso, antissemitas. Esse discurso, até porque não existe um direito fundamental de ser racista, de ser antissemita. Não existe esse direito fundamental. Percebe? Então, o doutor Heriberto ele pode até pensar dessa forma. E aí, em termos de pensamento, ele é completamente livre, obviamente. Mas no momento em que sobe em uma tribuna e vai proferir palavras fortes, duras, contra um grupo de pessoas, nesse caso judeus, andou muito mal o doutor Heriberto. Ele não tem, obviamente, primeiro, é no mínimo indelicado, até porque se você quer criticar o governo, e aí, ok, acho que o doutor Heriberto poderia subir na tribuna do IAB e criticar, até de forma forte, o governo de extrema-direita atualmente de Benjamin Netanyahu em Israel. Acho válido, desde que não use palavras de baixo calão, etc., mas acho válido. Não vejo problema. Agora, quando ele pega e coloca tudo no mesmo balaio e, para criticar o governo de Israel, critica o povo de Israel e mais, mexe numa ferida terrível que foi o Holocausto. Ao chamar os israelenses, como ele mencionou, de nazistas, ele coloca o dedo numa ferida a qual ele não tem o direito, a qual ele literalmente não tem o direito. Independente se é ignorante ou não sobre esse assunto, ele não tem esse direito. É algo muito duro, algo muito pesado, e que talvez ele não tenha a oportunidade, se visitar um dia os campos de concentração que ainda existem e permitem a visitação, a pessoa percebe que não pode fazer comparações, que foi algo simplesmente terrível que aconteceu na nossa história recente e que não pode se apagar, né? Por isso que é importante que as pessoas permaneçam visitando, para que isso nunca mais volte a acontecer. Portanto,
ao ofender e chamar os judeus, como foi mencionado, de nazistas, obviamente que ofende não só os atuais, mas inclusive a memória daqueles judeus que pereceram nos campos de concentração, que morreram antes ou mesmo durante a solução final, né? Algo simplesmente abominável. Então, o que mais choca, com certeza, é vir de um colega, vir de um advogado que conhece a Constituição, que sabe dos tratados internacionais, que conhece sobre direitos humanos, proferir palavras desse calão. Já é um senhor, né? Acho que não sei se já chega, ou está, mas está perto de não chegar dos 80 anos, então ver a um colega proferir tais palavras num instituto tão relevante como o IAB é, no mínimo, chocante. E o que se espera é que tanto o IAB quanto a OAB de São Paulo tomem providências, né? Que seja realmente aberto processos administrativos para que seja apurado tais falas e dando ampla defesa contraditória, sendo o caso, que o colega possa sofrer as punições cabíveis, né? Já que foram palavras realmente duras e que, no meu sentir, completamente equivocadas. Equivocadas em termos históricos, equivocadas em termos jurídicos constitucionais. Repito, não há um direito fundamental de ser nazista e muito menos de proferir tais questões. Não há um direito fundamental de ser racista, de ser preconceituoso. E sempre que isso ocorrer, não tem jeito. A pessoa acaba sofrendo as punições. Espero que o colega repense, reflita e, se um dia for criticar realmente, critique o governo, nesse caso, de Benjamin Netanyahu. O governo, digamos, do presidente Lula, o governo de Joe Biden, o governo de Putin, e não coloque a população toda dentro do mesmo balaio e acabe proferindo palavras completamente equivocadas, que mexem com suscetibilidades, mexem com sentimentos, mexem com uma historicidade dura, difícil, como no caso dos judeus da Segunda Guerra Mundial. Vamos acompanhar e ver que fim vai dar essa questão do Dr. Heriberto no IAB e na OAB de São Paulo. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Marca aí no sininho para não perder os nossos vídeos e nos siga, porque no mundo cada vez mais polarizado, que não gosta tanto de pensar, de refletir, aqui é um espaço onde a gente pensa e reflete sempre criticamente. Muito obrigado e até o próximo. Grande abraço.